A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, como vocês são. Espero que estejam bem, né? Na paz do Senhor. Hoje eu trago uma passagem que ela é muito interessante. É sobre a pesca maravilhosa. Estamos em o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 21, diz assim: depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e mostrou-se do seguinte modo: estava juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas, vindo amanhã, Jesus ficou na praia. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: filho, tendes algum alimento? Eles responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. E lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixe. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes de terra, senão cerca de 200 covados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. E disse Jesus: trazei-me dos peixes que agora espalhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe semelhante o peixe. Aleluia, né? Esta passagem, ela é muito interessante. Ela começa assim, ó: depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estava juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco. Naquela noite não apanharam nada. Eles eram pescadores profissionais. Eles conheciam o mar. Eles sabiam usar os instrumentos. Eles tinham instrumento. Eles eram pessoas treinadas, capacitadas para fazer aquele ofício. Eles tinham o ofício de pescador. Eles eram pescadores profissionais. E naquela noite eles não pescaram nada. E o interessante é que não pegaram nada. E voltando, eles tinham conta, eles tinham que levar o alimento para casa, eles tinham que suprir a necessidade. E não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: filhos, tem de algum alimento ou alguma coisa para comer? Em outra tradução, estou com a King James, né? Eu gosto dessa Bíblia, a King James, ela é 1611, né? Aleluia, né? Original, né? E ela traz uma versão onde nós estamos caminhando, onde se busca muito novidade, muito modernidade. E eu tenho uma Bíblia que ela é 1611, né? A Bíblia King James, né? E ela traz uma visão muito interessante. Jesus fala assim: filhos, tem algum alimento ou alguma coisa para comer? Na outra tradução, e eles responderam: não.
alguma coisa para comer? Não. Filhos, tem algum alimento? Não. Eles responderam não. E ele lhe disse, lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Mas eles eram pescadores profissionais, eles tinham pescado a noite inteira e não havia pegado nada. Mas Jesus falou para eles, lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixe. E eles voltaram para o mar. Depois de uma noite de trabalho cansativo, onde não havia pegado nada. E eles voltaram no nome de Jesus e lançaram a rede. Pedro lançou a rede com os discípulos em nome de Jesus. Lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram, eles precisaram voltar para o mar. Eles precisaram voltar com o barco para o mar e lançar a rede do lado direito. E eles obedeceram, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, Na outra tradução fala que ele estava nu, E lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distante de terra, senão cerca de 200 covados, A gente já falou na outra mensagem, Tá no YouTube, um covado, que é um covado? A medida do cotovelo ao ponto do dedo, Então 200, Menos de 200 metros, Que um covado dá 47, depende, centímetros, E uns 100 metros eles estavam do mar, estavam 100 metros, Porque estavam distante de terra, senão cerca de 200 covados. Arrastando a rede com os peixes, logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Mas Jesus perguntou para eles, que tem de comer? Filho, tem de algum alimento, O que tem de comer? Não, nada. E quando eles voltaram, eles viram, logo que vieram para a terra, eles viram ali brasa e um peixe posto em cima delas e pão. É um versículo que essa palavra ela é muito ministrada, muito pregada, mas passa despercebido. Se olha para aquela rede com 153 grandes peixes, onde Deus ali fez um milagre. Jesus operou um milagre. Eles tinham pescado a noite inteira e não pegaram nada. Jesus mandou voltar e lançar a rede do lado direito. E voltaram e lançaram a rede do lado direito, sobre a palavra de Jesus, em nome de Jesus. E pegaram 153 grandes peixes. Mas um milagre acontece quando eles pisam em terra. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Às vezes esperamos grandes milagres, mas Jesus está fazendo milagre a todo momento. Quando eles chegaram em terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Tinha pão e peixe assado. Jesus sabia que eles estavam com fome. Jesus sabia a necessidade. Sabia que eles tinham pescado a noite inteira e não tinham pegado nada. E eles voltam para o mar e lançam a rede do lado direito. E a rede vem tão pesada que eles não conseguem tirar. Mas eles estão com fome. Jesus está suprindo a sua necessidade. Jesus está entrando com milagre. A gente foca nessa rede com 153 grandes peixes. O grande milagre está saindo do mar. Mas muitas vezes passamos despercebido que o pão e peixe, o peixe está na brasa assado. Pão e peixe, uma marca, pão e peixe, a vida e o alimento, pão e peixe está pronto. E Jesus falou para ele, trazei dos peixes que agora apanhaste. Trazei dos peixes que agora apanhaste. Eles vão ter que limpar os peixes. Mas Jesus já está com peixe em brasa e pão. Simão
Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse Jesus: vinde e jantai. Olha como é interessante, vinde e jantai. Eles não tinham nada para comer. E o milagre está chegando, o grande milagre está chegando na rede. Quando Simão puxou a rede com 153 grandes peixes que não conseguiam nem tirar do mar, e precisou os discípulos ajudar para puxar do barco, Jesus falou para ele: trazei dos peixes que agora apanhastes. E depois Jesus falou para ele: vinde e jantai. Vinde e jantai. Então, e nenhum dos discípulos ousavam perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, pegou o pão e deu-lhe semelhante o peixe. E foi esta a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Eu quero falar contigo. Tem resposta de Deus chegando na sua vida. Tem milagres chegando. Enquanto nós olhamos para a rede, depois de uma noite de trabalho, onde pescadores profissionais foram para a rede e não pegaram nada. E nós olhamos para a rede e não tinha nada. Jesus mandou eles voltarem. E eles voltaram. E voltando, pegaram 153 grandes peixes. Mas esse versículo, quando Jesus fala assim: disse-lhe Jesus: vinde e jantai. Vinde e jantai. Ei! É milagre. Aleluia, né? Pela mão humana não tinha nada. Não tinha recurso, não tinha alimento. Mas Jesus falou para eles: vinde e jantai. Porque quando eles pisaram em terra, tinha peixe em brasa e pão. Essa palavra mostra que Jesus está entrando com milagre. Jesus não precisa da mão humana para fazer milagre na sua vida. Jesus precisa você crer e acreditar. Vinde, né? Jesus falou: vinde e jantai, mas eles não tinham nada para comer. Eles não tinham nada, eles estavam com fome, eles tinham necessidade, eles estavam em grande dificuldade. Porque para um pescador profissional voltar do mar sem nada, ele sabe que o credor vai bater na porta e não tem como pagar. Os boletos não tem como ser pagos. O pão para os filhos. Mas Jesus falou: volta para o mar. E lança a rede do lado direito. Não é momento de parar. Eles estavam cansados, eles estavam desanimados, eles estavam até abatidos. Porque é difícil um dia de trabalho e não ter nada. Mas eles voltaram. Muitas vezes nós precisamos voltar para o mar e lançar a rede novamente. Isso mostra que nós somos dependentes do Senhor. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Que por nós não fazemos nada. Que a força humana é incapaz. Mas que quando Jesus está no barco, quando Jesus está na situação, até janta Jesus prepara. Então fica com Deus, Deus abençoe. Depois nós vamos gravar outra parte, quando Jesus chama Simão, né? Fala: filho de Jonas, tu me amas mais do que esses, aleluia, né? É uma passagem que mexe também, mas aqui mostra uma coisa, que enquanto eles estão preocupados com o que fazer, né, e como fazer para resolver a situação, Jesus preparou o milagre. E fica despercebido porque nós focamos na rede que está sendo tirada no mar, com 153 grandes peixes. O grande milagre que está chegando, mas até chegar o milagre, Jesus falou: vinde e jantai. Que Jesus está preparando pão e peixe. Então fica com Deus, Deus abençoe, né? Mas senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? Aleluia, né? Você que é a primeira vez, você que é novo no canal, deixa um joinha. Olha que joinha mais lindo, né? Você deixa um joinha, você que já é inscrito, sinta abraçado pelo Espírito Santo. Tem milagre chegando na sua vida. Acredita. Mas muitas vezes precisa voltar para o mar e lançar a rede. Começar de novo. Mas começar em nome de Jesus. Então fica com Deus, Deus abençoe, né? Não, o vídeo vai embora. Fica com Deus, Deus abençoe, né? Jesus te ama e nós também.
E você é especial no canal, né? Hoje nós temos a campanha, né? Ungido para Vencer. O pastor Dário está na direção, é o segundo dia. Então fica com Deus. Deus abençoe.